Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 302, hoje sexta-feira, 6 de setembro de 2024, com a síntese da geopolítica da semana. Lembrando a vocês, toda sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã, YouTube, Spotify, Apple Podcast, já com esses 20 minutinhos, é o nosso podcast semanal. E, como vocês já sabem, também temos o Minuto Conexão Geo, quase todos os dias procuro postar esse minuto, esse videozinho com algumas notícias importantes daquele dia e com alguma análise, deixando para sexta-feira a síntese da semana de uma maneira geral. Pois bem, o ponto que considero mais importante, que passei a semana toda aí acompanhando a questão dessa pressão em cima do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, por conta da morte das novas mortes de reféns israelenses lá dentro da faixa de Gaza. No último final de semana, acredito que vocês tenham acompanhado, falei isso no Minuto Conexão Geo também, 6 corpos de reféns foram recuperados pelo exército israelense. Isso causou uma comoção muito grande em Israel, muitos protestos nas ruas de Israel no domingo à noite, segunda-feira greve geral, outros protestos em várias cidades, centenas de milhares de israelenses foram às ruas protestar contra o governo do Benjamin Netanyahu, cobrando dele uma solução para a situação. Atualmente, acredito que existam com vida ainda pouco mais de 60 reféns apenas. Lembrando que naquele trágico 7 de outubro do ano passado, mais de 200 israelenses foram feitos reféns e levados para dentro da faixa de Gaza pelo Hamas. E atualmente temos aí pouco mais de 60 reféns dentro da faixa de Gaza, ainda com vida. Essa é a expectativa do governo israelense. O presidente Biden dos Estados Unidos, inclusive, chegou essa semana a acusar claramente o Benjamin Netanyahu de estar dificultando as negociações. Netanyahu apareceu na quarta-feira, fez uma coletiva de imprensa e mostrou no mapa, foi também bastante interessante, ele mostrou um mapa que ele só aceita negociar um cessar-fogo com o Hamas, mantendo o controle militar por parte de Israel da faixa de fronteira entre Gaza e o Egito. Por quê? Porque o exército israelense descobriu vários túneis ligando o Egito à faixa de Gaza e por esses túneis, segundo os militares israelenses, eram passadas armas, munição, etc. para o Hamas. O que faz todo sentido, eu acho que nesse ponto o Israel está correto. Mas também chamou a atenção de quem viu a entrevista que o mapa que o Benjamin Netanyahu mostrou não continha a região da Cisjordânia. A Palestina é formada por Cisjordânia e faixa de Gaza, a capital Ramallah, que fica na Cisjordânia. Inclusive a embaixada do Brasil no Estado palestino. O Brasil reconhece a Palestina, mais de 100 países reconhecem a Palestina como um Estado. Não tem assento na ONU ainda não é um país reconhecido na ONU, mas vários países reconhecem e a Cisjordânia simplesmente não aparece no mapa, não apareceu no mapa que o Benjamin Netanyahu mostrou. É importante lembrar que o governo do Benjamin Netanyahu, considerado aí o mais nacionalista, o mais religioso governo que Israel já teve desde a sua criação em 1948, o Estado de Israel, não aceita a criação do Estado palestino, o que eu já venho discutindo em palestras, em várias situações, que é algo que me parece inevitável, né? A própria Arábia Saudita tem reiteradamente falado isso, que só vai fazer qualquer acordo de reconhecer Israel diplomaticamente. A Arábia Saudita é o país mais rico do mundo árabe, como todos nós sabemos, se Israel solucionar a questão da criação do Estado palestino. Então, seguimos aí nessa indefinição com relação a o conflito ali no Oriente Médio, alguns ataques entre Hezbollah e o exército israelense, mas essa semana nada de especial, e estamos aí na expectativa também com relação lá aos Houthis, né? Lembrando a vocês, já falei várias vezes, impressionante como os Houthis continuam fazendo ataques a navios que passam ali pelo Mar Vermelho, Golfo de Aden. E vocês devem lembrar aquele caso daquele navio que estava transportando petróleo do Iraque até a Grécia, que conseguiram retirar o navio Sonion. A tripulação foi retirada do navio para um navio de guerra da França, e o navio se encontra ainda a matroca, com pequenos incêndios ainda dentro do navio, uma grande preocupação com relação
há um problema sério em termos ambientais. E, embora os Houthis tenham dito que é sim possível salvar o navio, enviarem barcos para salvar o navio, na prática as empresas especializadas estão com medo de ir lá efetivamente para fazer essa operação, achando que é uma operação muito arriscada. Então, continuamos também com essa apreensão em relação a esse navio mercante, o Sonion, transportando aí com uma quantidade grande de petróleo, preocupando muito para um risco aí ambiental na região. Vamos seguir acompanhando a questão do Oriente Médio, questão muito complicada, e qualquer novidade trarei para vocês em 1 Minuto Conexão Geo. Vamos agora a outro tema de muita expectativa, a questão das tensões no Mar do Sul da China. Por quê? No último final de semana, acredito que alguns de vocês até tenham visto essas cenas, vídeos de navios da guarda costeira chinesa abalroando, ou seja, batendo efetivamente em navios da guarda costeira das Filipinas. Uma cena, assim, impressionante, porque sabemos, especialmente nós que somos da Marinha, o risco que isso pode levar, né? Todos que têm barco ou que já saíram em barcos sabem que um ato como esse, de um abarroamento de um navio contra outro, pode fazer um rombo no casco do navio, de forma que entre água, né, que o navio faça água e ele vá e afunde, né, efetivamente, matando seus tripulantes, ou seja. Então isso causou muito estresse no final de semana e ficamos acompanhando aí novas ações, os dois lados, tanto China como Filipinas protestando, e não ficou só nisso, o Japão também emitiu uma nota de protesto porque um navio de pesquisa da China entrou em águas jurisdicionais japonesas ali no Mar do Leste da China, próxima de umas ilhas chamadas Ilhas Senkaku, levando também, seguindo a tensão ali na região. E essa semana, em relação à China, uma outra notícia que na quarta-feira teve início o Fórum China e África, Xi Jinping se reunindo aí com os líderes de diversos países africanos, e ontem, quinta-feira, saiu a notícia de que o Xi Jinping anunciou quase 51 bilhões de dólares nos próximos 3 anos em novos financiamentos para os países africanos. Obviamente que os países africanos receberam essa notícia muito bem, são diversos programas de infraestrutura em vários países do continente africano. Por enquanto, nenhuma notícia sobre uma nova base naval chinesa. Nós sabemos que existe toda uma expectativa da China ter uma base naval na costa ocidental da África, ou seja, no Atlântico Sul. Nada foi falado a respeito. Até o momento, a China mantém apenas uma base naval que fica no Djibouti, aquele país pequeno que fica ali no chifre da África, próximo ali da entrada do Mar Vermelho. Então, essa também é uma notícia importante que trago para vocês. Vamos para o Estamos de Olho? Bom, estamos de olho, logicamente, conflito Rússia e Ucrânia, com algumas novidades para vocês essa semana. Primeiro que hoje completamos 1 mês de que a Ucrânia está dentro do território russo. É bom a gente não esquecer disso. A Ucrânia, efetivamente, no dia 6 de agosto, ela entrou no território russo, no estado de Kursk, e ainda está por lá, né? Mas, durante essa semana, o destaque foram para os ataques intensos da Rússia contra a infraestrutura elétrica, principalmente ucraniana, mas não apenas isso. Ocorreu um ataque de grandes proporções à cidade de Poltava, na Ucrânia, no leste da Ucrânia, com mais de 50 ucranianos mortos e mais de 300 feridos. O presidente Zelensky, inclusive, prometendo retalhar. Mas a Ucrânia também retalhou de outra forma ao longo da semana, com muitos ataques, especialmente a refinarias russas, causando aí incêndios que duraram em vários dias. Ou seja, os dois países seguem aí trocando ataques, e é difícil da gente saber como que vai resolver essa questão. E no meio de toda essa confusão, o Zelensky resolve demitir vários ministros, inclusive o seu ministro de Relações Exteriores, o Dmytro Kuleba, que talvez seja aí o segundo rosto mais conhecido, o segundo nome mais conhecido da Ucrânia atualmente. Ele era o ministro de Relações Exteriores desde o início do conflito e já tinha aparecido em várias entrevistas, em vários pronunciamentos, na ONU, etc., em várias situações. Não foi, o Zelensky não explicou por que dessa troca de ministros, uma troca muito grande de ministros, e muito menos por que a troca do seu ministro de Relações Exteriores. Chamou bastante atenção. Terceiro assunto relacionado com guerra Ucrânia e Rússia foi que o presidente Putin, essa semana, visitou a Mongólia.
Aparentemente, nenhum problema. Mongólia é um país vizinho da Rússia, só que a Mongólia é signatária do Tratado de Roma, ou seja, qualquer determinação do Tribunal Penal Internacional, que fica lá em Haia, a Mongólia teria que cumprir. E existe um mandato de prisão contra o Vladimir Putin, expedido em março do ano passado, 2023, com a acusação de que a Rússia teria sequestrado crianças ucranianas durante a invasão da Ucrânia. O Tribunal Penal Internacional condenou o Putin com relação a isso, emitiu um mandato de prisão, só que a Rússia não é membro do Tribunal Penal Internacional. Aliás, diga-se de passagem, Estados Unidos também não é, China também não é, Índia também não é. Voltando, a Mongólia então ficou assim, havia uma expectativa até, logicamente os países de uma maneira geral sabiam que a Mongólia não ia convidar o Putin para prender o Putin quando chegasse na capital do país, mas obviamente tivemos aí notas de protesto contra o governo da Mongólia por não ter cumprido aquilo que deveria cumprir, que seria a prisão do presidente Putin. Ou seja, mais um organismo multilateral, que é o Tribunal Penal Internacional, totalmente aí deixado de lado, reforçando aquela máxima que eu sempre falo, que órgãos multilaterais são importantes sim, mas é o realismo que prevalece nas relações entre os países. Então, os países que têm mais poder, eles é que acabam mandando no sistema internacional. Putin tem muito poder, junto com os Estados Unidos, são os dois países que têm mais ogivas nucleares. Aliás, Estados Unidos e Rússia juntos, 90% de todas as ogivas nucleares do planeta, Estados Unidos mais Rússia. Então, obviamente, o Putin não ia ser preso na Mongólia, como não foi. Outra coisa do Putin também interessante, ontem um pronunciamento em Vladivostok, dessa vez ele já tinha saído da Mongólia, foi a Vladivostok, a cidade russa, a principal cidade russa do Pacífico, que fica banhada pelo Oceano Pacífico, no Fórum Econômico do Leste, né, que está sendo promovido lá. O Putin citou claramente 3 países que podem ajudar nas negociações de paz com a Ucrânia. Quais são eles? China, Índia e Brasil. Lembrando, 3 países dos BRICS, né? E teremos reunião dos BRICS agora em outubro, aonde? Na Rússia. Então, vejam como é que é o xadrez, né? O Putin já jogando assim numa declaração para toda a imprensa de China, Índia e Brasil como possíveis negociadores, né? de um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia. Mais uma vez, não podemos deixar de lembrar que o que está realmente na minha mira com relação ao conflito Rússia e Ucrânia são as eleições nos Estados Unidos, eleições presidenciais no dia 5 de novembro. Não esqueçam essa data, 5 de novembro, eleições presidenciais nos Estados Unidos, e isso fará muita diferença na minha avaliação em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Outra questão que estamos de olho, a questão da Venezuela. Vocês lembram bem, aquela polêmica de quem venceu as eleições, sabemos disso. E a novidade da semana, temos 2 novidades. A primeira delas, uma ordem de prisão contra o vencedor das eleições, de acordo com todos os dados que nós temos, o Edmundo Gonzalez. Já esperávamos por isso. Por enquanto ele não foi efetivamente preso, mas espera-se que ele possa vir a ser preso a qualquer momento, né? O Edmundo Gonzalez, por todos os dados que temos aí divulgados na mídia internacional, foi efetivamente quem venceu as eleições, só que como vocês também já vem acompanhando comigo aqui no Conexão Gel, o Conselho Eleitoral da Venezuela deu vitória para o presidente Maduro, uma reeleição para mais 6 anos a partir de janeiro do ano que vem. E seguimos nesse impasse. A outra novidade da semana em relação à Venezuela foi a apreensão de uma aeronave, de um avião do presidente Maduro, que estava fazendo reparos lá na República Dominicana, e os Estados Unidos confiscou o avião, dizendo que foi adquirido de forma contrária às sanções econômicas que estão impostas em relação à Venezuela, e mandou levar o avião para os Estados Unidos. Ou seja, protestos, obviamente, de Caracas em relação a isso. Mas, mais uma vez, obviamente, os Estados Unidos, com o poder que tem, não era a República Dominicana que não ia cumprir uma determinação dos Estados Unidos. Então, a situação em relação às eleições lá na Venezuela, sinceramente, não estou vendo muita saída. Isso aí vai sendo arrastado. Talvez tenhamos aí como novidade nos próximos dias a prisão do Edmundo Gonzalez, mas todos os dados que nós temos, o Maduro assumirá o novo mandato, né, prosseguirá como presidente da Venezuela até efetivamente
temos aí uma novidade maior, como parte das Forças Armadas tomar o poder e convocar novas eleições livres, efetivamente livres, com fiscalização internacional, porque com esse governo no poder, com o tribunal, com o Conselho Nacional de Justiça corrompido lá da Venezuela, impossível termos eleições justas. Então o povo venezuelano é cada vez mais oprimido, cada vez mais pobre. Inclusive temos informações da fronteira nossa, do Brasil, Roraima, com a Venezuela, do aumento nesse mês de agosto dos imigrantes vindos da Venezuela. Já tinha comentado isso com vocês antes. Isso já era esperado. Mais venezuelanos deixarão o país em função aí dessa tragédia que é o governo do presidente Nicolás Maduro. Outro tema que estamos de olho, falando em tragédia, envolvendo imigrantes, lá no Canal da Mancha, essa semana, vocês devem ter visto uma tragédia, 12 imigrantes morreram, caíram de um barco que estava tentando atravessar o Canal da Mancha entre França e Reino Unido. 12 pessoas morreram, muita discussão em relação a isso, que possa vir a ser feito. A França aumentou a patrulha no Canal da Mancha, o Reino Unido também. E ontem tivemos outra embarcação com imigrantes que caíram ao mar no Mediterrâneo, perto daquela ilha italiana de Lampedusa. Vocês devem lembrar, a ilha de Lampedusa é a ilha italiana que fica mais próxima do continente africano. E já vimos cenas aí de milhares de africanos lá, verdadeiramente amontoados na pequena ilha de Lampedusa, aguardando extradição para a Itália. Uma situação muito triste. E tivemos ontem, então, a provável morte, ainda não temos a confirmação, mas a provável morte de mais 21 imigrantes que caíram ao mar. Uma situação muito triste, mostra aí a grande desigualdade socioeconômica que temos aí no mundo. Não tem como resolver essa situação se não consertarmos esse desequilíbrio que temos aí entre os vários países em termos de situação econômica. Ninguém foge de onde está vivendo, porque onde está vivendo é bom, é tranquilo, é seguro, tem emprego. Foge porque a condição socioeconômica é ruim, ou por estar sendo perseguido politicamente ou etnicamente. Outra questão também que tem a ver com a questão dos imigrantes, na Alemanha, no final de semana, domingo, eleições em 2 estados na Alemanha, e o partido AfD, que é um partido mais nacionalista na Alemanha, que é contra a grande presença de imigrantes, eles defendem aí leis mais duras contra os imigrantes, venceu as eleições em um dos 2 estados, teve maioria, 32% dos votos, não é o suficiente para governar, mas já, digamos assim, acendeu um sinal de alerta lá em Berlim, porque ano que vem teremos eleições gerais na Alemanha e a economia alemã segue ruim, deve ter aí um segundo ano de contração. A expectativa é reduzir aí pelo menos 0,1%, 0,2% em relação ao ano passado. Então preocupa que, obviamente, a economia indo mal, questão dos imigrantes, isso tudo vai pressionar, vai ser levado para as eleições no segundo semestre do ano que vem. Também de Europa, Macron finalmente escolheu seu primeiro-ministro. Michel Barnier foi anunciado ontem, ele é de centro-direita, mas vai ter muita dificuldade de resolver a questão lá na Assembleia Nacional, porque, já comentei com vocês, a Assembleia Nacional Francesa está dividida entre 3 blocos, né? O bloco da direita, o bloco do centro, do Macron, e o bloco da esquerda. Inclusive, aliás, o líder, um dos líderes de partido da esquerda francesa, já ontem mesmo já disse que já protestou pela escolha de Macron, dizendo que o bloco da esquerda deveria ter feito o primeiro-ministro. Macron optou por um primeiro-ministro de centro-direita, digamos assim. E para terminar, estamos de olho, Haiti. Ontem o secretário de Estado dos Estados Unidos esteve no país, a situação lá segue muito ruim, as tropas quenianas, da polícia queniana, do Quênia, que estão no Haiti, não estão dando conta da pressão, da violência, das gangues lá do Haiti, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, anunciou a possibilidade de efetivamente ser formada uma missão de paz da ONU para intervir ali na situação e tentar resolver o problema desse pobre estado do Caribe, uma situação também muito triste aqui próxima do Brasil. Bom, vamos para a boa notícia. Não poderia deixar de lembrar a todos, sei que vocês sabem, mas me permitam lembrar, amanhã, Independência do Brasil. Isso mesmo, temos sim que celebrar sempre. É uma data importante para o nosso país, cada um celebra do seu jeito, aqui é um país democrático. Quem quiser protestar por algum motivo, protestar de maneira pacífica, isso é permitido pela nossa
Constituição, então não vejo problema nenhum disso, mas eu acho também um momento para nós refletirmos o que queremos do nosso país, como nós podemos ajudar ao nosso país ser melhor. Eu falo sempre isso. É muito fácil também nós criticarmos, e devemos sim criticar quando críticas devem ser feitas, mas devemos também fazer uma crítica pessoal, uma crítica para dentro. Estamos sim fazendo o melhor pelo nosso Brasil, né? Os professores estão dando as melhores aulas, os médicos estão atendendo adequadamente os pacientes nos seus hospitais, os funcionários dos órgãos públicos estão fazendo o seu trabalho de maneira correta nos órgãos públicos. Ou seja, o Brasil, gente, é extremamente beneficiado em muitas coisas. Nós somos riquíssimos em alimentos, riquíssimos em energia, riquíssimos em água, que são elementos fundamentais da vida do ser humano. Nós já temos isso. Muitos outros países precisam buscar fora esses elementos. Nós já temos esses elementos. Então, não podemos esquecer isso. Vamos ver o que nós podemos fazer para melhorar o nosso país. Viva o Brasil e vamos prosseguir acreditando nele. Muito obrigado, um excelente final de semana. Até a próxima sexta-feira.